Bem-vindo ao Devocional do Dia. Gostaria de compartilhar a palavra de hoje do livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, onde Jesus expulsa os demônios de um endemoniado e os discípulos questionam a Jesus porque eles não conseguem expulsar os demônios. E Jesus responde assim: E ele respondeu: Por causa da pequenez de vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiveste fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Versículo 21. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Queridos, eu quero ressaltar que aqui Jesus nos ensina sobre atos de fé. Atos onde que a fé não é simplesmente uma questão de pensamento positivo, ou de perspectiva, ou de mentalidade. Mas fé é uma questão de uma conexão com Deus, uma conexão com o Altíssimo, com o propósito. Não existe fé sem fazer a vontade de Deus. Não existe atuação da fé sem fazer essa vontade de Deus. Não existe você querer utilizar da fé, vamos dizer assim, para os bens próprios, para os seus próprios interesses, a não ser se os seus interesses estiverem alinhados com os interesses de Deus. E é muito claro aqui que a gente percebe, principalmente no versículo 21, onde que ele coloca, a fé conectada com a oração e o jejum. Porque é um dos meios de se conectar com Deus. Toda oração é um ato de fé, todo jejum é um ato de fé. Porque crer em algo que você não vê. Você tem a convicção das coisas que esperam a partir de Deus. Porque é a definição, lá em Hebreus, sobre a fé. Só que entre a definição teórica e uma vivência prática, existe muita coisa que Jesus nos ensina. A exemplo desse versículo, que Jesus responde aos seus discípulos. Perceber isso é muito importante, porque é essa conexão que vai dizer o tamanho da sua fé. Porque apenas a existência da fé, ela não interfere nos efeitos finais, seja numa cura, seja num milagre, seja num acontecimento de modo geral. Apenas a existência da fé, você já concretiza essas coisas. Agora, o tamanho da fé vai mostrar o valor real da ação de Deus. A fé é determinada pela sua conexão com Deus, com a sua perseverança em entender os propósitos de Deus. A fé não pode desassociar da vontade de Deus. Eu lembro que, estando no departamento infantil, vendo as crianças vendo os desenhos animados evangélicos, e eu lembro de uma criança querendo usar a fé como um poder sobrenatural, como um poder de um super-herói, em querer empurrar o amiguinho, em querer voar, usando a fé. E essa é a perspectiva de que muitos adultos, sem perceber, utilizam, de achar que a fé é um poder sobrenatural a partir da sua própria vontade. Deus colocou realmente uma porção de fé em cada pessoa, mas essa é a porção de fé que Deus colocou em cada pessoa, é justamente para a gente ter mais intimidade com Ele, porque todo o poder emana dele. Essa porção de fé que Deus coloca dentro do ser humano é para a gente entender melhor o que é o relacionamento profundo com Ele. Porque milagre por milagre não faz diferença na vida das pessoas. O milagre da ressurreição, por exemplo, a pessoa é ressuscitada, da morte, mas no entanto vai chegar um dia que ela vai voltar a morrer. Porque a ressurreição é uma coisa, a imortalidade é outra. Então perceber que milagre por milagre não faz diferença. A pessoa é curada de uma doença, mas negligencia muitas das vezes a alimentação, a saúde corporal, não sai do sedentarismo. Então tudo isso tem a ver que a fé está relacionada a princípios e valores conectados com Deus. E Jesus nos ensina, mostrando para os discípulos que é a perseverança da fé, perseverança que a fé nos dá, junto com a oração, junto com o jejum.
principalmente sobre as coisas demoníacas, como expulsar demônios. Jesus fala, essa casta, como Jesus diz aqui no versículo 21, mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum, levando em consideração que a oração, não existe oração sem fé, não existe jejum sem fé. E Jesus coloca isso muito bem claro para nós. Isso é uma demonstração de um acontecimento na prática do uso da fé. Eu pergunto para você, como você tem usado a sua fé? Quais são as experiências pessoais que vão te proporcionar atos de fé? É a fé que nos faz agradar a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso que eu quero que você, nessa manhã, tenha uma atitude do devocional para estar agradando a Deus. Por isso eu quero te pedir que esteja presente agora nessa oração. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Abençoa, Senhor, o dia de hoje. Que possamos ter um relacionamento íntimo e profundo contigo. Para que possamos ter cada dia mais atos de fé relacionados a Ti. Experiências sobrenaturais relacionadas à Tua vontade, Pai. Para que a honra e a glória seja a Ti. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.